Paz do Senhor para todos. Hoje é o nosso segundo estudo e nós vamos falar sobre as divisões da Bíblia. A principal divisão da Bíblia é entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele vai do Gênesis até Malaquias, o Novo Testamento ele começa em Mateus e vai até o Apocalipse. O Antigo Testamento ele trata da história da criação e do povo de Israel, e o Novo Testamento ele trata da história de Jesus Cristo e da Igreja. Tá? O Antigo Testamento ele contém 39 livros, enquanto o Novo Testamento ele contém 27 livros, totalizando então na Bíblia os 66 livros que nós conhecemos. O Antigo Testamento ele se divide da seguinte forma: os livros da lei, que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas divisões que nós vemos aqui. Primeiro, o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, eles contam a história da criação, a história do dilúvio, a história dos patriarcas e a saga do povo de Israel na saída do Egito e durante os 40 anos no deserto, comandados ali por Moisés. E também ele dá toda a lei para o povo de Israel poder seguir. Então o Pentateuco é basicamente esses assuntos. Depois nós temos os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, eles contam sobre os governos de Israel, tá? Então, desde a época de Josué, passando pelos juízes e depois pelos reis, começando por Saul, Davi, Salomão e depois todos os outros reis que vêm em seguida. Tá? Então, esse trecho da Bíblia, os livros históricos do Antigo Testamento, eles tratam desse assunto. Também tem a história de Esther, Esdras e Neemias, que também estão inseridos nesse contexto de livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, que são aqueles que são escritos em forma de poemas, por isso mesmo do nome de livros poéticos. E ali nós encontramos 5 livros, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros eles foram escritos, a maioria deles em forma de poema, em forma de louvor e também em forma de poesias, em forma de música. Não são livros que contam basicamente histórias, a não ser o livro de Jó, mas são livros que contêm muitos louvores e pensamentos. Depois dos livros poéticos, nós temos os livros proféticos. Dentre os livros proféticos, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, eles são Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentações, que também é de Jeremias, e Daniel. São esses 5 livros que compreendem os profetas maiores. Então eles são maiores não porque eles são profetas mais importantes do que os outros, mas por causa também da profecia que eles abordam, por causa do tamanho dos seus livros, e por isso eles são considerados os profetas maiores por terem escrito mais profecias. Tá? Também tem os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Acho que eu não esqueci de nenhum. Esses são os profetas menores, e assim fechando o Antigo Testamento, tá? Com seus 39 livros. Como uma curiosidade para você, o primeiro escritor do Antigo Testamento, ele é Moisés. Mas o primeiro livro, historicamente falando, não é o livro de Gênesis, cronologicamente falando, aliás, e sim o livro de Jó. O livro de Jó, a autoria dele, o tempo dele,
é atribuído antes de Gênesis. Tá? Foi o primeiro livro a ser escrito e entende-se que Moisés foi também o escritor deste livro, além do Pentateuco. Moisés escreve também o livro de Jó. E o último livro a ser escrito no Antigo Testamento não é o livro de Malaquias. Tá? O último livro a ser escrito é o livro de Neemias, que foi escrito por Esdras. Então, só para você entender que a ordem que os livros estão na Bíblia não significa que eles são mais velhos ou mais novos uns do que os outros. Eles estão ali cronologicamente meio que um pouco misturados, tá? Às vezes um livro mais novo, ele vem antes de um livro que seria mais antigo, tá? Então, encerrando aqui do Antigo Testamento, agora eu vou falar das divisões do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele se divide também em algumas partes, que são os Evangelhos, o livro histórico, as epístolas e o livro profético, tá? Então, os Evangelhos, como a maioria das pessoas já conhecem, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Então, esses são os Evangelhos. O livro histórico, só para falar, os Evangelhos, eles contam da história de Jesus enquanto Jesus esteve na Terra, tá? E agora vem os livros históricos. Aliás, é um só, o livro histórico de Atos. Então, Atos dos Apóstolos, ele conta do início da igreja e segue adiante até o seu capítulo 28. E é um livro que, curiosamente, ao contrário de quase todos os livros do Novo Testamento, ele não termina com a palavra amém, porque entende-se que o Atos dos Apóstolos, ele continua até hoje, porque a igreja, ela não parou, a igreja continua. Então, o livro de Atos, ele seria continuado pela igreja. Depois de Atos vem as epístolas, que são as cartas que foram enviadas. São 21 cartas no total, sendo que 13 foram escritas por Paulo e 8 por outros autores. Tá? Vou tentar falar aqui para você as cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São as 13 cartas de Paulo. E depois vem as outras cartas, que são... Uma é a carta de Hebreus, que o autor ele é desconhecido. E depois de Hebreus vem a carta de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, tá? É um outro Judas, entende-se que é um irmão de Jesus, é um irmão mesmo carnal de Jesus, tá? Então essas são as cartas, e as cartas elas são instruções para as igrejas, instruções para o povo, e são orientações aí para nós até os dias de hoje. E o último livro, que é o livro profético, que é o livro do Apocalipse, tá? Escrito por João, lá na ilha de Patmos. Esse é um livro chamado de Revelação, tá? Onde Deus revela ali para João o que irá acontecer nos últimos tempos. Tá? Agora falando um pouquinho da divisão da Bíblia em capítulos, a Bíblia nem sempre foi dividida em capítulos. A Bíblia antes ela era um pergaminho, e escrita tudo junto, né? Não tinha capítulos, apenas os livros separados, mas alguém resolveu dividir esses livros em capítulos. Essa pessoa foi um homem chamado Cardeal Hugo, um francês, que no ano de 1250 ele resolveu dividir a Bíblia em capítulos. Depois, 300 anos mais tarde, um homem chamado Robert Estienne, francês também, ele resolve dividir a Bíblia em versículos. Então, chega até os dias de hoje a maneira como temos a Bíblia escrita, né? Dividida em livros, aliás, primeiro em testamentos, depois em livros, depois em capítulos e depois em versículos. E aí fica fácil para a gente localizar qualquer trecho da Escritura quando a gente tem toda essa subdivisão da Bíblia, tá? Para a gente finalizar,
o significado da palavra testamento. Por que que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Testamento, ele tem dois significados. Um significado seria aliança ou concerto, né? E o segundo significado seria um documento para os herdeiros. Isso aí a gente conhece bem, o testamento de alguém deixou escrito lá no seu testamento a sua herança. Então tem esses dois significados. No caso da Bíblia, o significado principal é o significado de aliança, tá bom? Então, o Antigo Testamento é a antiga aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança com o povo de Israel. Essa é a antiga aliança, ou o Antigo Testamento. E depois, quando Jesus Cristo veio a essa terra, morreu, ressuscitou, foi feita uma nova aliança. Uma aliança com os gentios, uma aliança com a igreja, e essa é a nova aliança ou o Novo Testamento. Eu vou terminar por aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Mas no próximo eu quero falar com vocês dos materiais que foram usados para escrever a Bíblia. Como será que a Bíblia foi escrita? Em pergaminhos, em livros, em máquinas, em panos, não sei. Então, nós vamos estudar sobre os materiais usados para se escrever a Bíblia, as línguas originais da Bíblia, tá? Em qual idioma a Bíblia foi escrita e como a Bíblia chegou até nós, tá bom? Porque não foi algo simples, foram coisas que aconteceram através dos séculos para que a Bíblia chegasse até os dias de hoje em vários idiomas, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, que Deus te abençoe e como nós fizemos no vídeo anterior, vou deixar 7 perguntas para você. E você já começa com nota 3, tá? E respondendo a 7, você pode chegar até a nota 10, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.